Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu tenho uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de esperança de Deus para você. Um conselho de Deus que, se você colocar em prática, sem dúvida nenhuma você certamente vai encontrar o caminho da felicidade mais fácil, tá bom? Eu tenho um agradecimento muito especial a todas as pessoas que têm me ajudado a espalhar a palavra de Deus. Olha, não são poucas as pessoas que têm escrito aqui nos comentários. Eu tenho compartilhado nos grupos, eu tenho enviado para os meus parentes. Então eu quero pedir que Deus derrame uma chuva de bênçãos sobre a vida de todos vocês. Que Deus recompense o seu esforço em me ajudar a espalhar a palavra dele, a palavra de Deus. Assim, eu quero pedir que Deus realmente faça um milagre na sua vida. Só Ele para pagar você por esse esforço, por essa dedicação, por essa disposição. E você que ainda não manda as nossas palavras aí para os seus amigos, para os seus contatos, faça isso hoje, aproveita. Mande agora. Dá uma paradinha aí, clica no compartilhar, envia no Facebook, no WhatsApp, em todos os grupos. Todos os dias nós temos aqui 3 vídeos novos. Às 0h tem a palavra de hoje, às 5:45 tem a oração de hoje, às 5:45 tem 60 segundos de Bíblia. Que Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. Eu sou o Ney Santos e com muita alegria eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Estamos meditando no capítulo 16, chegamos hoje ao verso 8, que diz: melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Aqui a Bíblia, a mensagem, traz uma tradução bem direta, dizendo: bem melhor é ser pobre, mas justo, do que ser rico e injusto. Você já deve ter ouvido isso de muitas pessoas, não é? Há quem fale isso, ou diga isso, da boca para fora, sem saber direito o que está falando, não é? Pessoas que às vezes nunca chegaram lá, nunca experimentaram o que é ser muito rico e talvez não tem muita autoridade para dizer isso. Agora, aqui nós temos um homem que fala isso com toda a autoridade. Primeiro, a autoridade de Deus, que é, sem dúvida nenhuma, o suficiente, né? Foi Deus que o inspirou a escrever muito daquilo que ele escreveu. Então, ele tem a autoridade de Deus para dizer isso. Agora, mais do que isso, ele experimentou a riqueza em toda a sua dimensão. Ele foi rico e muito rico. Segundo a própria palavra de Deus, quando Deus concedeu a ele sabedoria e riqueza, Deus disse que não haveria nenhum como ele, nem antes nem depois. Então, o escritor dessas palavras realmente soube o que é ser rico. Agora, não apenas ser rico lhe confere autoridade para dizer isso, mas ele foi rei. E aquele que chegou ao reinado, aquele que foi rei, ele pôde ver o mundo de cima, ele pôde ver a vida com olhos de quem consegue ver mais longe, porque ele precisava disso para governar, para administrar a sua nação. Então, muito provavelmente, com a sabedoria que Deus lhe deu, com a posição a qual ele alcançou e com os casos que ele teve contato, certamente ele sabia muito bem o que estava dizendo quando disse: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Agora, nós podemos trazer isso para os nossos dias. Nós podemos fazer uma rápida reflexão acerca dos últimos acontecimentos desses nossos últimos anos. Nos últimos anos, nós podemos ver nas páginas dos jornais, nos programas de TV e rádio, na internet especialmente, o nosso país foi chacoalhado por uma operação intitulada Lava Jato, que acabou prendendo pessoas as quais nós jamais poderíamos imaginar que veríamos atrás das grades. Essa operação colocou atrás das grades os maiores empreiteiros do país, políticos de renome. O que é que isso mostra para nós? Que as palavras do escritor de Provérbios, elas realmente fazem muito sentido
e elas realmente nos trazem um alerta muito importante. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Eu tive a oportunidade de ver alguns dos vídeos que mostram os depoimentos, mostram as apreensões dessas pessoas, e aí você vê às vezes um menino ou uma menina, uma criança às vezes, vendo o seu pai, outrora um homem respeitado, um homem de posição, indo para trás das grades. Imagina o trauma na mente de uma criança de ver o seu pai passando por uma situação como essa, não é? Aí eu te pergunto, será que valeu a pena eles se envolverem nessas situações? Não estou aqui dizendo se eles são culpados ou não. Fato é que a justiça os levou para trás das grades. E aí? Será que vale a pena a pessoa, às vezes, por um pouco mais de dinheiro, arriscar cair numa situação como essa? É por isso que nós precisamos ter atenção nas palavras do escritor de Provérbios. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Para muitas pessoas, aquilo que alguns chamam de pouco, elas chamam de suficiente. E quando é que elas chamam de suficiente? Quando essas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Quando se tem um encontro verdadeiro com Jesus, as nossas prioridades mudam e as necessidades diminuem. Portanto, aquilo que às vezes um chama de pouco, aquele que tem Jesus chama de suficiente. Sabe por quê? Porque à medida que Jesus foi tomando conta da sua vida, as suas necessidades foram diminuindo. Há muitas pessoas que, para encontrar alegria, satisfação, prazer nessa vida, precisam de muito dinheiro, precisam de fama, precisam de status, precisam de súditos. Mas aquele que tem Jesus, ele tem um coração cheio, ele tem uma vida com sentido, ele tem esperança no amanhã e ele tem a certeza da vida eterna. E isso diminui as nossas necessidades. Então, o meu convite nesse dia é para que você que já recebeu Jesus se lembre disso. Lembre-se, você tem a eternidade, você tem aquele que satisfaz o coração. E se você que caiu de repente aqui nesse vídeo e ainda não teve uma experiência com Jesus, eu quero te convidar a receber esse Jesus no seu coração, porque esse Jesus é capaz de mudar a sua história, transformar a sua vida, dar sentido para ela, e você verá que as suas necessidades vão diminuir, você verá que Jesus pode trazer a você a satisfação, a alegria que você busca em coisas, em pessoas, em relações, em fama, em poder, em dinheiro. E então você poderá se alegrar até mesmo na vida mais simples e humilde, porque bem melhor é ser pobre, mas justo, justificado por Cristo, do que ser rico e injusto. Vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, nesse dia eu apresento as nossas vidas diante de Ti. Há muitas pessoas que já têm Cristo no coração, que estão agora se lembrando do lugar aonde saíram, da vida que foram retirados. E agora podem se alegrar, glorificar a Jesus, se lembrar que estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Cristo lhes deu vida e vida em abundância, vida eterna. Mas muitas vezes, nos percalços da vida, diante de situações de frustração, de decepções, de derrotas, nós acabamos nos esquecendo que temos a vida eterna, que somos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E por isso, deixamos que a ingratidão habite o nosso coração. Mas nesse dia o Senhor nos faz lembrar que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e tenha a certeza da sua salvação. Meu Deus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor entregou a nós. Muito obrigado, Jesus, porque Tu fostes para a cruz para pagar pelos nossos pecados. E então nós podemos ter alegria, nós podemos ter esperança, nós podemos ter vida. Senhor, eu peço também para que Tu possas agora tocar no coração daqueles que ainda não têm essa aliança contigo, que ainda não têm Cristo dentro do seu coração, que elas possam se abrir agora e se render para este Jesus, que elas possam se colocar diante dele e para que ele possa dar sentido à vida de cada uma delas.
Senhor, nesse dia eu peço saúde para aqueles que me ouvem. Eu peço esperança, renovo. Eu peço que o Senhor abra caminhos, abra portas para todos. E que o Senhor glorifique o seu nome no viver de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Dá o seu like, dá o seu joinha aí no vídeo agora. E deixa um comentário que eu quero mandar um abraço para você aqui no cantinho do alô. Hoje eu quero mandar um alô para o Warlen de São Sebastião, São Paulo. O meu alô também vai para a Dona Maria Aparecida de Jesus, o William, o Wellington, a Raimunda, o Maurício, a Ana Luísa de Caxambu, Minas Gerais. Também para a Ângela, que é de Vilhena, mas está na Itália. Para o Edson de Londrina, aqui no Paraná. Evilásio de Camaçari, Bahia. Alessandra Rebelo, Marineide Santos, Maria Angélica de Queimados, Rio de Janeiro. Vanusa de Salvador, Bahia. Anderson de Pindamonhangaba, São Paulo, Marineide Itaúm, Dourados, Mato Grosso do Sul, Ramos de Vitória da Conquista, Bahia, Rosana e Samila, Barbina de Perdigão, Minas Gerais, também Andréia de Alegre, Espírito Santo, Mari Torquato, Cristina Queiroz e a sua mãe Terezinha, Marlene Moraes de Pintadas na Bahia, Luísa Borini de Itajaí, Santa Catarina e Jailton de Boston, Medford. A vocês, muito obrigado por me ajudar a espalhar a palavra de hoje. Deixa o seu comentário, quem sabe o seu nome estará aqui no próximo vídeo. Um abraço e até lá.